Olá, seja bem-vindo ao canal. Precisa fazer um inventário e não tem a menor noção de quanto isso vai custar? Quer ter uma ideia de quanto vai custar um advogado conforme o seu estado? E o tal imposto que tem que recolher no momento do inventário? Quer ter uma ideia pelo seu estado de qual valor você vai ter que desembolsar? Para eu te ajudar com todas essas dúvidas, eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Você assistindo o vídeo até o final, você vai saber tudo isso que eu tenho para te informar e a sua dúvida será totalmente extinta, porque todas as informações que eu vou passar aqui, elas se completam. Uma depois a outra vai completando e entregando todo o conteúdo que eu tenho para passar para você. Outra coisa que eu preciso que você faça é que você verifique se você está inscrito no canal. Caso você ainda não seja um inscrito do canal, eu te convido a fazer essa inscrição. A sua inscrição é uma forma de contribuir à dúvida que eu estou tirando de você. Nesse caso, você se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a crescer e ter continuidade desses conteúdos. Se você já é inscrito do canal, muito obrigado pela sua inscrição. A primeira coisa que eu tenho para lhe orientar no vídeo é sobre o que é o inventário de forma resumida e qual a sua necessidade. No caso, o inventário ele surge quando o proprietário de um bem, móvel ou imóvel, ou do patrimônio todo, ele falece. Aquele proprietário, por motivo da morte, ele não pode mais gerir os seus bens. Então, nesse caso, os herdeiros passam a ser os proprietários daqueles imóveis, daquele patrimônio, daqueles bens móveis que o falecido deixou. Nesse caso, eles são proprietários por ser herdeiros, mas eles não possuem total condição de gerir, de usufruir de todos aqueles bens. Podem seguir utilizando os imóveis e os bens móveis conforme for cada caso. Mas no caso, por exemplo, se uma casa tiver um comprador e você se interessar em vender aquela casa para aquele comprador, mas ainda a casa segue registrada em cartório no nome da pessoa falecida, do antigo proprietário, ou seu pai, ou sua mãe, ou os dois, você não vai conseguir fazer a venda daquele imóvel, mesmo que tenha um valor que você agrade, porque o seu pai ou a sua mãe, já falecidos, não vão poder assinar a escritura transferindo o imóvel para o novo comprador. Nesse caso, você precisa antes resolver com o inventário essa situação, aonde após o inventário concluído, você vai ter a transferência da propriedade em cartório do nome do falecido para o seu nome. E aí sim você passará a ser dono total daquele imóvel e poderá desfrutar dele e até mesmo dispor dele caso venha um comprador e você vai poder assinar a escritura de venda para aquele comprador. O primeiro custo que eu vou apresentar aqui no vídeo é um valor aproximado, uma estimativa, as regras, as alíquotas que são cobradas em cada estado. No caso desse custo, é o Imposto de Transmissão do Inventário, chamado ITD. Em alguns estados, ele é conhecido como ITCMD, mas é a mesma coisa que o ITD. No caso, eu vou utilizar no vídeo os valores, as estimativas dos estados do Sudeste, que é o estado que eu estou. Caso você não esteja em um dos estados do Sudeste e queira conferir o seu estado, eu aconselho que você olhe na descrição do vídeo, que eu vou deixar todos os demais estados explicado, tudo detalhado, para que você possa ter a obtenção da informação conforme o seu estado. Como disse, no caso do ITD, os estados eles têm as suas regras próprias. Existem alíquotas diferentes e até fórmulas de cálculo diferentes. Vamos então ao primeiro estado do Sudeste. No caso, eu vou falar do estado de São Paulo. Nesse caso, o imposto de transmissão no estado de São Paulo, ele tem uma alíquota de 4% sobre o valor dos bens e dos direitos. As regras do recolhimento desse imposto estão determinadas na Lei 10.992 de 2001. O próximo estado que eu vou falar é o de Minas Gerais. Nesse caso, o Estado cobra no seu imposto 4% sobre o valor do inventário até 90 dias do óbito. Se passar dos 90 dias do óbito, esses 4% sobe para 5%, acrescenta mais 1%. E toda a regra do recolhimento do imposto está na Lei 17.272 de 2007. Passaremos agora ao imposto do Estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, o Rio de Janeiro ele tem uma diferença em relação aos estados de São Paulo e Minas Gerais, como disse. Ele tem um sistema de cálculo chamado progressivo. Nessa situação, a alíquota do imposto ela varia entre 4% e 8%. Existe uma tabela para isso. Nesse caso, o sistema progressivo ele funciona na seguinte questão.
Quanto maior o valor da herança, menor a alíquota será cobrada. Quanto menor o valor da herança, maior a alíquota será cobrada. Então depende do valor da herança para saber se irá recolher 4% ou 8% de imposto. No caso do Rio de Janeiro, o imposto está regrado na Lei 7.786 de 2017. Já o Estado do Espírito Santo também faz uma regra igual ao de São Paulo. É 4% sobre o valor da herança. E nesse caso, as regras do recolhimento do imposto no Estado do Espírito Santo está regrado na Lei 10.011 de 2013. O intuito desse canal é sempre explicar o máximo de direitos que você tem possíveis. É sempre esclarecer os seus direitos, as suas dúvidas com relação ao que você possui e às vezes não sabe. Nesse caso, eu aconselho que depois você assista os vídeos e a playlist que está aparecendo aqui no card, que eu tenho de vídeos de como calcular o seu direito. Nessa playlist eu tenho diversos vídeos que eu ensino como calcular diversos direitos trabalhistas. É toda a matemática que você precisa saber para saber se você está recebendo o valor correto ou quanto vai receber no futuro. Eu aconselho que você assista cada um desses vídeos e depois aprenda como calcular os seus direitos para saber quanto que você tem que ganhar ou quanto você está ganhando, se está certo ou se está errado. O link desses vídeos eu vou deixar na descrição do canal para que depois você possa assistir com calma. E agora vamos falar do honorário dos advogados. Nesse caso, os honorários dos advogados, eu não tenho como dizer exatamente o valor que você vai ter que pagar ao seu advogado. Eu tenho como falar um valor aproximado porque a OAB de cada estado, ela lança uma planilha todo mês corrigida com os valores de cada procedimento para os seus advogados afiliados. Nesse caso, existe uma sugestão mínima de cobrança de valor na tabela da OAB. Obviamente que cada advogado é livre para cobrar o valor que bem entende, conforme o seu ritmo de trabalho, conforme a sua qualidade de trabalho e a sua experiência. Cada um pode negociar com seu cliente o valor que entender melhor para lhe prestar o serviço. Mas no caso, é sempre recomendado que se utilize o mínimo da tabela. Daí para cima não existe um limite, mas o mínimo deve ser respeitado pelos advogados. Então eu te darei uma noção do que pelo menos você terá que desembolsar com um advogado para resolver a questão do inventário. Seja inventário feito na justiça, seja inventário feito no cartório. O advogado é obrigatório estar presente em qualquer um dos dois tipos de inventário. Então esse custo certamente você terá, assim como o imposto, que certamente você terá quando estiver lidando com o inventário. No Estado do Espírito Santo existe uma sigla de cobrança chamada URH. Nessa situação, conforme valores de janeiro de 2022, o inventário em que o advogado começa desde o início, nessa situação ele pode te cobrar 60 URH mínimo sugerido pela OAB do Espírito Santo. Isso traduzindo, em janeiro de 2022, dará o valor aproximado de R$ 10.608,22. E se o inventário contratado for para executar o trabalho já em andamento, somente para seguir o inventário dali em diante já iniciado, provavelmente esse valor pode cair pela metade. Conforme a tabela da OAB do Espírito Santo, em janeiro de 2022, é cobrado 30 URH. Nesse caso, dá o valor de R$ 5.344. Já no estado de Minas Gerais, a OAB de Minas Gerais orienta na sua planilha que os advogados cobrem 6% do valor de toda a herança se o advogado fizer o inventário para todos os herdeiros. E no caso do advogado não fazer o inventário para todos os herdeiros, fazer o inventário somente para 1, 2, 3, conforme o caso, mas não pegando a totalidade dos herdeiros, a OAB Minas Gerais recomenda que ele cobre 6% sobre o valor da herança que aquele herdeiro tem direito, sobre a sua parcela que aquele herdeiro tem direito, com o mínimo de valor do pagamento dos honorários de R$ 2.500. Já no caso do Rio de Janeiro, os honorários sugeridos pela OAB-RJ, com valores em janeiro de 2022, eles variam conforme o tamanho da herança. Conforme o valor da herança, eles vão variando numa planilha a ser seguida. Essa situação acontece no seguinte sentido: caso a herança tenha um valor de 20 salários mínimos, é sugerido a cobrança de um valor de R$ 3.728,88. Caso a herança tenha valores de 20 salários mínimos até 50 salários mínimos, é sugerida a cobrança mínima de R$ 4.863,76. Se a herança total ficar entre 50 salários mínimos e 100 salários mínimos, é sugerida a cobrança do valor
É sugerida a cobrança mínima do valor de R$ 7.944,14. Já se a herança tem valores superiores a 100 salários mínimos, mas não ultrapassa 500 salários mínimos, é sugerida a cobrança mínima do valor de R$ 10.213,90. Em heranças que ultrapassem os 500 salários mínimos, é sugerido o acordo do valor entre as partes, onde tem que ser respeitado o mínimo de 3%. Os valores mínimos sugeridos pela OAB de São Paulo, no caso do inventário, eles levam em consideração a porcentagem sobre o valor da herança. No caso do inventário ser realizado no cartório, a OAB São Paulo sugere a cobrança do valor de 6% sobre o total da herança ou sobre a parte do herdeiro. Nessa situação, aplicando os 6%, o valor não pode ser abaixo de R$ 3.279,99. Caso o inventário seja feito na justiça, mas sem briga entre os herdeiros, não existe qualquer tipo de conflito, o advogado é sugerido pela OAB cobrar 8% do valor do inventário ou da parte do herdeiro. Também existe a sugestão mínima, no caso dos 8%, que ele não seja abaixo de R$ 4.591,99. E caso exista conflito entre os herdeiros, caso o advogado trabalhe para um dos herdeiros em meio ao conflito, é sugerido que ele cobre 10% sobre a parcela daquele herdeiro. Nessa situação, tem que ser respeitado o mínimo de R$ 4.591,99. Para quem assistiu ao vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você já está inscrito no canal. Caso você ainda não seja um inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se assistiu o vídeo até aqui, esse vídeo te ajudou. Ajuda o canal também com a sua contribuição, com a sua inscrição. Eu vou fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Pode compartilhar, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta. Assim que possível eu vou te responder. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.